Para quem não conhece nosso trabalho ainda, meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, educador, e junto com o Dr. Arthur Ribas, meu parceiro aqui, meu sócio, a gente tem esse canal aqui, né, o Círculo Virtuoso da Medicina, e a gente fala nesses conteúdos aqui que a gente distribui de forma gratuita. A gente fala sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação médica tradicional não ensina, mas que são fundamentais para o médico ter sucesso no atendimento particular. A gente tem trabalhado muito sobre a parte de captação de clientes, sobre a parte de encantamento e fidelização de pacientes particulares. Então a gente tem feito um conteúdo muito técnico. Uma das coisas que a gente decidiu foi, e uma das coisas que a gente inclusive encontrou, né, nos nossos alunos, nos alunos que a gente tem contato, é que para você ter sucesso no atendimento particular, não basta apenas para você, por exemplo, saber fazer marketing, saber técnicas de vendas, saber fazer uma boa consulta. Exige-se a necessidade de você ter acesso a conhecimentos que muitas vezes eles são taxados como, são deixados de lado, são marginalizados, mas que formam a mentalidade do médico, né? Que formam a programação mental do médico. Então muitos alunos nossos acabam não tendo muito, ficam travados ali, né, no caminho da jornada para a construção da marca, para construir o consultório, a clínica particular. E muitas vezes a gente, interagindo com esses colegas, a gente percebe que tem muita coisa para ser mudada na cabeça, na mentalidade dessas pessoas. A gente trouxe um livro muito especial, então eu vou falar um pouquinho com vocês aqui. É um livro bastante extenso, eu não pretendo falar sobre, de forma, enfim, pretendo esgotar o conhecimento do livro, mas eu separei alguns pontos aqui que eu pensei importante no contexto do médico. É o livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? É um best-seller mundial, tá bom? Do T. Harv Eker, né, que é um cara que tem uma história muito bacana. Ele conta um pouco da história dele de forma resumida no livro, mas se você quiser pesquisar, a história dele também é muito legal. Ele já quebrou algumas vezes, né? Ele se tornou um milionário, né, através de negócios, depois ele quebrou, né, ele faliu, e em seguida ele conseguiu recuperar todo o patrimônio dele. Ele não só é um teórico, mas ele também fala muito da prática. Bem, então vamos lá. Quais os segredos, né, de uma mente milionária? A primeira coisa que eu queria falar é que qual o motivo da gente falar sobre isso aqui, né? Então, a gente percebeu que existe uma relação emocional, ou seja, com a mente, que existe uma relação da mente das pessoas com o dinheiro, e não a gente, né, o próprio autor do livro. E a gente percebeu isso também nos nossos alunos. É muito a gente convivendo, né, alguns deles a gente convive de forma mais próxima, né, que a gente tem uma mentoria, tem 10 médicos que a gente mentora de forma mais direta. Inclusive, alguns deles estão aqui, né? O Dr. Avelino, o Dr. Pedro. Então a gente tem convivido muito com o médico, diariamente. Diariamente a gente tem convivido com o médico. E a gente percebe essa programação mental, que se a gente não mudar essas programações, essas crenças, né? Se a gente não atualizar esse software, a tendência é que os resultados demorem a chegar, tá? Hoje mesmo eu conversei com uma aluna nossa, que é um caso muito claro disso. É uma médica competentíssima, tem acesso, mesmo tendo acesso aos nossos conteúdos, nosso curso e tudo mais, ela me confessou que ela percebeu, depois de ler esse livro, que ela tinha um problema com dinheiro, que a relação dela com o dinheiro estava afetando os resultados dela com o curso. O que acontece? Às vezes, isso acontece com todos nós. Às vezes a gente tem todas as ferramentas para fazer uma coisa, mas por algum motivo que muitas vezes a gente nem consegue enxergar qual é, a gente não consegue dar um passo a mais, né? Então, isso tem a ver, por exemplo, com você fazer um curso, com você fazer um investimento, com você comprar alguma coisa. Foi muito legal porque ela falou assim, Sidney, depois que eu li o livro, e eu percebi que eu tinha medo de ficar pobre. E aí o livro fala também muito da questão das nossas crenças com o dinheiro. O autor fala que ele hoje, com a expertise dele, ele consegue, conversando 5 minutos com a pessoa, ele consegue descobrir se a pessoa tem uma mentalidade de pessoa rica ou uma mentalidade de pessoa pobre. Ela, lendo o livro e fazendo uma autoanálise, e a gente basicamente olhando os resultados dela ali, que ela estava tendo concurso, ela falou, por isso que eu tenho medo, por medo de ficar pobre, porque eu perdi meu pai muito cedo e tal, e a minha mãe tinha medo, né, da gente ficar pobre e tudo mais, eu acabei desenvolvendo essa crença. E hoje, eu apesar de não ser
uma pessoa pobre, mas eu tenho dificuldade de investir, eu tenho dificuldade de... Enfim, então, resumindo, fui uma aluna do CVM que nitidamente ela conseguiu por si só perceber que ela estava travada, né? E aí eu dei alguns feedbacks no sentido de, olha, tá vendo? Se você focar no medo de perder, dificilmente, de forma inconsciente, você vai desenvolver o que você precisa desenvolver para ganhar. É um dos arquivos que ele fala aqui, né? Quando a gente para analisar de forma mais racional, depois de ter acesso a esses conhecimentos, o que acontece? A maioria de nós, a gente tem uma busca muito grande pela segurança, pela estabilidade. A gente tem medo de arriscar. Quantos de vocês aí, me digam aí se faz sentido para vocês ou não, quando passou por um momento de mudança, teve muito medo? Então, por exemplo, uma aluna nossa, a doutora Irlena, falou na entrevista com a gente que quando ela teve que fazer uma residência fora da cidade dela, foi muito difícil para ela. Por quê? Porque tinha uma mudança acontecendo ali. Geralmente a gente tem esse medo da mudança. O nosso cérebro ele não gosta de mudança, né? A gente gosta de rotina, a gente gosta de ficar ali no ar-condicionado, quentinho. Quando a gente fala de mudança, o nosso cérebro ele liga um alerta ali. A gente tem medo da pobreza, a gente tem medo de faltar, né? A gente tem existe uma crença de escassez muito grande. Meu Deus, não vai ter para todo mundo, vai acabar os clientes, vai acabar a comida, vai acabar, enfim. E muitas vezes isso está relacionado também com a questão de família. Às vezes a gente cresce com os nossos pais ali de forma inconsciente também, que eu acho que é importante falar isso. No livro ele fala que as nossas ações, elas dependem do nosso... 95% do nosso comportamento, eles dependem da nossa ação inconsciente. Eu não estou parando aqui para conscientemente fazer o que eu estou fazendo. Eu simplesmente faço. Por quê? Porque de forma inconsciente, meu cérebro já me comanda as ações. De balançar a mão, de olhar para a câmera. A gente não para pensar assim, agora eu vou dirigir, então agora eu vou girar a chave, eu vou apertar no acelerador, vou apertar na embreagem. Não. A gente simplesmente entra no carro e dirige. Então 95% das nossas ações, elas estão relacionadas com a nossa mente inconsciente. Somente 5% do que a gente faz está relacionado com o consciente. Quando a gente tem uma mentalidade, quando a gente tem uma relação com o dinheiro inconsciente, onde a gente afasta o dinheiro, é o que a gente acaba fazendo, mesmo quando a gente ganha muito dinheiro. Isso é o que explica, por exemplo, o fato de muitos colegas médicos que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês, muitas vezes estarem endividados. Ou muitas vezes terem que trabalhar cada vez mais para poder fechar o mês ali no azul, né? Pagar as contas, pagar os boletos. Eu acho que essa é uma sacada interessante para a gente começar essa live de hoje. Como é a sua relação com o dinheiro? Você afasta ou você aproxima? Qual que é a notícia boa? Mesmo que você descubra que você tem uma relação onde você afasta o dinheiro, você tem uma relação emocional onde você afasta o dinheiro. A notícia boa é que a gente pode mudar isso. Existe um termo que é neuroplasticidade, mas o fato é que os estudos têm mostrado que a gente pode mudar essas crenças. A gente pode mudar essa lente dos óculos, né? A gente consegue reprogramar o nosso cérebro para que a gente pare de ver só escassez e a gente comece a enxergar abundância. Tem até um livro que está aqui em cima que chama Abundância, que é uma universidade americana que fica lá na NASA. Então, se quiserem conhecer um pouquinho depois sobre Singularity, dá um Google aí que você vai achar. A base desse livro é exatamente, eles trazem muita ciência para nos mostrar que, enquanto a maioria vende essa ideia de escassez, eles acreditam que é o contrário, que existe muita abundância no mundo ainda. A riqueza e a pobreza está muito relacionada a isso. Está muito relacionada a como você enxerga. Se você tem uma mentalidade de pobreza, de escassez, dificilmente você vai ter acesso à abundância. Mas quando você muda, quando você reprograma isso, e a gente vai falar um pouco disso de forma mais aprofundada aqui através do livro, o mundo se abre para você. Então, vou dar o meu exemplo aqui. Eu sou de uma família, assim, não vou falar miserável não, mas nunca faltou comida no meu prato, no prato da minha família. Mas a gente era uma família de 5 pessoas mais ou menos, na minha infância, e vivia ali com 700, 800 reais, numa comunidade rural no interior do Piauí. Então, o acesso aos bens e serviços eram bem escassos. Até determinado momento da minha vida, mesmo como médico, eu tinha uma escassez gigantesca. Né? Por quê? Porque tudo isso
é implantado na nossa mente, inclusive nos primeiros 7 anos, né, de forma muito, muito forte. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, defende essa tese, né, que os primeiros 7 anos são decisivos. Por isso que hoje eu estou aqui, por exemplo, olha só como o looping da vida é interessante. Eu estou aqui hoje produzindo conteúdo digital para que eu possa viver de um negócio digital, para que eu possa ter tempo com a minha filha, para que nos primeiros 7 anos eu consiga implantar uma mentalidade de abundância nela. Beleza, a gente como adulto pode reprogramar? Pode. Mas aí é muita terapia, é muito livro, é muito mais doloroso o processo que eu estou fazendo, e eu não quero que minha filha passe por isso. Eu quero que minha filha chegue aos 18 anos e ela já tenha 1 milhão na conta, que eu tô trabalhando para isso, como previdência. Eu pago uma previdência para minha filha desde o dia que ela nasceu. Eu quero que ela, com 18 anos, ela não tenha que fazer a escolha que um dia eu fiz. Ou eu trabalho com algo que eu gosto, ou eu vou ter que trabalhar com o que tem. Certa vez, lá no Piauí, na minha cidade, chama Picos, uma pessoa me falou assim, pobre não tem vocação. A vocação do pobre é trabalhar para pagar o sustento da família. E eu hoje trabalho nisso aqui exatamente para poder oferecer para minha filha a oportunidade de escolha, para ela ser livre. Se ela quiser trabalhar como médica, beleza. Mas se ela quiser trabalhar se o sonho dela for trabalhar como mecânica de carros, ótimo. Se o sonho dela for trabalhar no que ela quiser. O grande lance é que essa mentalidade de escassez faz com que a gente se submeta a trabalhar com coisas que a gente não gosta, com coisas que a gente sabe, que a gente se submete. Eu gravei um áudio no canal do Telegram ontem, que eu falei que eu me sentia um prostituto trabalhando em muitos locais que eu já trabalhei. Por quê? Porque eu ia pelo dinheiro, porque não me satisfazia estar ali. Eu me sentia usado. E hoje, com a mentalidade que eu tenho, depois de muita terapia, muitos livros, muitos cursos, contato com pessoas milionárias e pessoas com a mentalidade milionária, é uma coisa importante de você entender. A gente não enriquece, a gente não fica milionário e depois muda a mente. A gente muda a mente para poder ficar milionário. Eu hoje já me considero uma pessoa milionária. Posso não ter 1 milhão na conta ainda, mas me considero uma pessoa milionária. Por quê? Porque a minha mentalidade já é de um milionário. Hoje é assim que eu penso. Bem, voltando. Então existe uma saída para todos nós que quisermos, que tivermos dispostos a pagar o preço, não só de dinheiro, mas de tempo, de energia, muitas vezes existe um embate social que a gente precisa ter. Então eu tenho falado para minha esposa que cada vez mais, eu não sei se é por conta da idade, mas eu sei por que é por conta da minha mentalidade. Cada vez mais eu tenho afastado um determinado tipo de pessoas e tenho atraído outro tipo de pessoas. Então existem ambientes onde eu vou hoje, por exemplo, esse final de semana eu fui num ambiente onde eu não me sentia à vontade. Onde as pessoas elas querem ditar a tua vida, elas querem dizer o que é certo, o que é errado. Esse tipo de coisa eu nem gosto de comentar, sabe? Pra mim nem faz sentido. Então eu gosto de estar em ambientes onde as pessoas estão falando de crescimento, sabe? De ideias, sabe? Onde as pessoas olham para ti e ao invés de ficar te criticando, o que tu tá fazendo, quanto tu tá ganhando, elas querem saber, enfim, me fala aí o que tu tá pensando para impactar, né, a sociedade, em que tu tá trabalhando para fazer desse mundo um lugar melhor. É esse tipo de lugar que hoje me cativa. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu faço parte de uma mentoria onde todo dia, eu acesso prints, histórias, eu tenho contato com pessoas que faturam milhões todos os dias, basicamente. E essas pessoas, por que elas fazem milhões? Como é que elas fazem milhões? Elas fazem milhões porque elas têm uma mentalidade milionária. E esse é o primeiro passo. E uma das principais coisas, já entrando aqui no conteúdo de hoje do livro, o livro traz 17 arquivos para você reprogramar na sua mente para que você se torne uma pessoa milionária. Primeiro você muda a mente, para que depois, quando você implanta esses arquivos na sua mente inconsciente, de forma inconsciente, você vai gerir riqueza. Você vai produzir riqueza. O primeiro arquivo que o livro traz eu crio a minha própria riqueza. A gente aprendeu com os nossos pais, com a escola, com a mídia, com a sociedade, que para a gente ter sucesso, a gente precisava arrumar um bom emprego. Precisava ter uma boa faculdade, fazer uma boa especialização e arrumar um bom emprego. Só que, será que isso é será que isso é a verdade absoluta? Eu aprendi que não. Porque cheguei a hoje com a receita
de entre 20 e 30 mil por mês, com mestrado, especialização, como médico, eu não estava me sentindo rico. Pelo contrário, eu trabalhava em locais que eu não gostava, fazendo o que eu não gostava, e eu tinha dentro de mim, muitas vezes adormecido, uma coisa que me dizia, cara, você pode fazer mais. Você veio para esse mundo para fazer mais. E hoje isso eu tenho muito claro. A gente constrói a nossa própria riqueza. Quando isso as pessoas ricas pensam assim, né? Esse é o primeiro arquivo. Eu crio a minha própria riqueza. O que as pessoas pobres pensam, segundo o autor, tá? Agora, as coisas acontecem comigo e nada eu posso fazer. Então essas pessoas se colocam como vítimas. Elas culpam os outros. Elas sempre se justificam. Quem aí conhece um colega médico que você encontra ele em algum lugar e a primeira coisa que ele fala, que você pergunta, e aí, como é que você tá? Ele fala, mesmo jeito, sabe como é que é, o governo, o plano, sei lá, Deus. E aí sai culpando Deus e o mundo. Isso é muito louco, porque quando você tem uma mentalidade rica e você encontra esse tipo de pessoa, você não demora muito com ela. Né? E incomoda essa pessoa quando você vira pra ela e fala assim, então, eu larguei aquele emprego que um dia a gente trabalhou junto, por exemplo, e hoje eu tô... No meu caso, quando eu encontro colegas médicos que ou foram da minha turma, ou que são conterrâneos, sei lá, enfim, quando as pessoas me perguntam como é que eu tô, eu falo que tô ótimo, eu não reclamo, eu só agradeço, e as pessoas acham estranhas, dá pra ver assim, a cara delas assim, como assim? Tipo, nesse final de semana eu falei, olha, tenho trabalhado cada vez menos com a medicina e tenho trabalhado mais com o empreendedorismo, né? Eu tenho, enfim, tenho focado na questão da educação online e tal, não sei o quê. As pessoas, como assim, tá doido, largando a medicina, mas tu sonhou tanto com isso, tu batalhou tanto com isso. Mas, tipo, às vezes o sonho nem era meu, sabe? Alguém me vendeu esse sonho, eu comprei esse sonho, e aí eu cheguei lá e vi que não era o que eu queria. E não há nada de errado, né? A gente só precisa entender o que a gente realmente quer pra nossa vida. E aí essas pessoas que elas culpam os outros, que são vítimas, uma das coisas que o autor fala no livro é que essas pessoas elas têm algumas frases que elas falam assim, ó, mas dinheiro não é tão importante. Cara, mas cuidado, tu só tá focando em dinheiro, sabe? Tipo, se você fala essas frases, se as pessoas próximas de você falam essa frase, essa é uma pista que o autor fala de pessoas que têm uma mentalidade pobre. Segundo arquivo que o autor traz, as pessoas ricas entram no jogo para ganhar. Essa é campeã, assim. E as pessoas pobres entram no jogo para não perder. Em determinado momento, para os nossos alunos, a gente recomenda que eles aumentem o investimento em marketing. A gente fala assim, pessoal, vamos lá. Primeiro você testa, falando aqui do marketing médico. Primeiro você conhece as ferramentas, você vai lá conhecer como é que você faz o tráfego, como é que você impulsiona e tal. Depois que você conhece as ferramentas, que você começa a encontrar suas métricas ali de marketing, você precisa aumentar o investimento. E eu vou dar um exemplo de um aluno também nosso, um exemplo real. A gente fez uma reunião com ele e a gente mostrou o seguinte, cara, você investiu R$500 aqui no Facebook, no Instagram, e você conseguiu agendar algumas consultas e fazer um procedimento. Voltou 6 mil. E isso em um mês, no meio da pandemia. Agora que você sabe que você investiu 500 e voltou 6, cara, precisa aumentar o investimento. Sabe o que foi que ele respondeu pra gente? Não, mas como assim aumentar o investimento? Mas peraí, mas e se não voltar? E se esse investimento que eu tô botando não voltar? Percebe a mentalidade? São pessoas que estão focadas no medo de perder. Elas não estão focadas na possibilidade de ganhar. Quando você tem esse tipo de mentalidade, dificilmente você vai enriquecer. Que você está sempre ali deixando o medo te dominar. Essa é um outro arquivo de riqueza. Arquivo 3 que ele coloca. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Ou seja, elas não falam assim, eu vou tentar. É muito comum também ouvir isso dos nossos alunos. Eu vou tentar. Eu vou tentar aqui e ver se eu consigo vender o programa de acompanhamento. Vou tentar oferecer esse programa de acompanhamento para alguém. E aí eu vou citar um outro exemplo de um outro aluno nosso, só com um exemplo bacana agora. Uma colega geriatra, ela virou pra gente, da turma 4, inclusive o pessoal da turma 4 tá aí, né? O Luiz Felipe falou. Ela falou o seguinte, Sidney, eu fui fazer uma visita domiciliar, cheguei lá, vi que o paciente se beneficiaria do programa de acompanhamento e eu não tinha nada estruturado, como vocês ensinam no curso, mas eu simplesmente vi a necessidade e vendi, ofereci para ele. Eu ofereci a possibilidade de ajudar ele oferecendo esse programa de acompanhamento intensivo. E a família adorou. E aí foi ali que eu fiz a minha primeira venda de programa de acompanhamento. E inclusive essa foi a colega, se você está no nosso canal do Telegram, a gente compartilhou, acho que no dia seguinte, o print dela falando que triplicou a receita dela. Então assim, ela não ficou
com medo, sabe? Deixando medo, será que eu faço? Será que eu não faço? Não, ela foi lá e simplesmente fez. Ela foi lá e se comprometeu com fazer. O que você tem que... Você, uma vez que você define, é o seguinte. 2018, para ser mais exato, dezembro de 2017, janeiro de 2018, eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu ia viver de internet. E ali, quando você toma uma decisão, a frase que você tem que falar para você mesmo, para o seu inconsciente, se possível até diariamente, muita gente vai achar que é besteira, que é autoajuda barata, mas a questão é que o seu inconsciente ele não separa o que é verdade do que é mentira. Experimenta dizer todo dia para você assim, ó, eu sou um bosta, eu sou um bosta, eu sou um bosta, eu sou um bosta. Experimenta. E depois que você para de falar isso, percebe o que o seu corpo diz para você que você está sentindo. Se perceba como você vai sentir. Agora faz o exercício contrário. Fala todo dia para você assim, ó, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou perfeito, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa... E começa a se elogiar. Você vai conseguir... E aí percebe como que você vai perceber... Percebe como seu corpo vai reagir. No início é normal seu corpo você achar uma coisa estranha, assim, sabe? Porque quase ninguém faz isso. Quase ninguém é elogiado todo dia. Pelo contrário, a gente é criticado a maior parte do tempo. Mas a partir do momento que você começa a falar para você mesmo que você é capaz, que você é bom, que você é perfeito, o seu cérebro começa a acreditar naquilo e você começa a reprogramar, fazer essa reprogramação mental. Então, lá em 2018, janeiro de 2018, eu disse para mim a seguinte frase: eu vou fazer até conseguir. Eu vou fazer o que tiver que fazer até eu conseguir. Eu não vou tentar, sabe? Então não diga para você eu vou tentar. Eu vou entrar eu vou acompanhar aqui o CVM porque eu vou tentar ter sucesso no atendimento particular. Não, diga para você mesmo assim, eu vou fazer o que tiver que fazer até conseguir. O que é que vocês acham? O Thomas Edison lá, o cara que descobriu a lâmpada, ele tinha a mentalidade de que eu vou tentar descobrir a lâmpada ou ele tinha a mentalidade de eu vou fazer até descobrir a lâmpada? Com certeza ele tinha a mentalidade de fazer até conseguir. E aí, se você quiser ver qualquer biografia de pessoas de sucesso, você vai encontrar isso. Elas têm essa mentalidade de fazer até conseguir. Já as pessoas pobres, o que é que elas falam? Elas gostariam de fazer. Eu gostaria de viver de atendimento particular, mas é tão difícil. Nossa, a gente recebe muito isso no nosso comentário do CVM. Muito, assim, tipo. Mas não é fácil, Sidney. Falar é fácil, difícil é fazer. Não, é difícil mesmo. Quem disse que é fácil? Em nenhum momento a gente me prova que a gente falou em algum e-mail, em algum vídeo, em algum post que a gente falou que é fácil viver de atendimentos particulares. Não é fácil, não. Eu vou dar um exemplo de um aluno nosso que acabou de entrar aqui, Dr. Alan Assunção, ortopedista. É um cara, anotem aí o nome dele, é uma questão de tempo para o Alan Assunção se tornar um case de sucesso da CVM. Por quê? Porque o Alan é o tipo de médico, o tipo de pessoa que tem uma mentalidade de milionária. Né? É uma pessoa que ela vai lá e aplica, entendeu? Ele em 2 meses de curso, ele já contratou uma secretária, já contratou uma equipe de marketing, já está estruturando todo o serviço dele, é uma pessoa extremamente assídua, está em todas as lives que a gente faz, entra em contato com os professores, é uma pessoa que o sucesso dele é uma questão de tempo. Existem pessoas que quando você tem essa mentalidade, só Deus impede de você ter sucesso. É uma questão de tempo, podem anotar isso também. É uma questão de tempo vocês verem a ascensão do CVM. A gente está 1 ano. Em 1 ano de CVM, a gente, eu e o Arthur, dois jovens médicos que ninguém conhecia, que não tinha autoridade nenhuma na medicina, a gente está criando um movimento muito grande. Do ponto de vista de faturamento, é uma questão de meses para a gente ter uma empresa milionária. Não estou falando da gente ser milionário. A gente também é uma questão de tempo. Só Deus impede isso. Por quê? Porque a gente está, é o que o arquivo 3 fala, a gente está comprometido com o nosso sucesso, com a nossa riqueza. Quando a gente tem uma mentalidade pobre, a gente, de forma inconsciente, a gente se sabota. Quem de vocês aí já viu o colega reclamando de pagar CRM anual? Gente, eu todo ano, na época do CRM, eu vejo os colegas reclamarem em grupo de WhatsApp, ou então pessoalmente, o CRM é muito caro, R$700, não sei o quê, esses caras não fazem nada, ou só cobram dinheiro da gente, não sei o quê. Enquanto eu estava pensando ali, eu não falava nada, não julgava os colegas,
Mas eu pensava, meu Deus, como eu sou grato por poder pagar o CRM. Como eu sou grato por poder pagar R$700 por ano e ter um faturamento de R$300 mil por ano. Meu pai ganhava R$800 para sustentar uma família gigante, como eu falei. E eu, ganhando ali na época, não tô nem falando de agora, tá? Agora a gente ganha um pouquinho mais de renda em relação a isso. Mas na época, sei lá, você devia estar ganhando ali no início da carreira R$20 mil, R$10 mil que seja. Eu agradecia por pagar o CRM. Eu agradecia porque eu tinha a clareza do quanto de pagar aquele CRM era importante, o quanto que aquilo mudou a minha vida. Fiquem ligados nisso. Essas pessoas que o livro fala, né, o autor fala assim, pessoas que têm mentalidade pobre, né, e que muitas vezes acabam se tornando pessoas pobres, elas inventam desculpas para não enriquecer. Então são pessoas que falam assim, mas será que eu vou abrir um consultório particular? Vai dar tanto trabalho, eu vou ter que fazer gestão, eu vou ter que aprender marketing, vou ter que aprender a vender, vou ter que fazer, relatórios, né? Lidar com jurídico, com contador, é muita burocracia, meu Deus, não. Às vezes é só a sua mentalidade que ainda está programada para ser uma pessoa pobre. Por quê? As pessoas ricas, elas pensam grande, é o arquivo número 4. Então, olha só, você hoje pode começar pequeno, a gente recomenda que você comece pequeno. Você pode começar numa salinha sublocada de um consultório de alguém, mas comece. Depois de um tempo, você vai ver, você pode construir um sistema, um modelo de negócio. Daqui a pouco você pode colocar outras pessoas para trabalhar para você. Daqui a pouco você pode construir uma franquia. Daqui a pouco você pode construir um curso online, como o Luiz está fazendo aí. Daqui a pouco você pode escrever um livro, como eu estou escrevendo. Se Deus quiser, ano que vem sai um livro aí. Você pode investir em outros negócios. Você pode fazer networking e conhecer pessoas que te ajudem a crescer junto com você. Meu pai, apesar de não ser uma pessoa rica, mas ele tinha alguns ditados que eu trago comigo até hoje. Ele fala assim, mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Hoje, por exemplo, se eu estou aqui como médico, primeiramente, foi porque alguém um dia me ajudou. Um dia alguém estendeu a mão para mim. Eu fiz boas amizades. Eu fiz um bom networking. Se eu estou aqui como empreendedor, é a mesma coisa. Não estou aqui sozinho. Aqui é uma coisa construída a muitas mãos, não só eu e o Arthur. Então, quando a gente pensa grande, aí sim é uma mentalidade de pessoas ricas, né? Porque de alguma forma você vai dar um jeito de crescer e de expandir e do seu produto, seu serviço alcançar muitas pessoas. Se vocês quiserem, por exemplo, dar um Google aí e dar uma estudada na história de vida do médico que fundou a Redditor, começou assim. Isso vale para todas as grandes empresas. Você começa pequeno. A Amazon começou numa garagem. Várias grandes empresas bilionárias começaram em locais pequenos e foram crescendo. Mas a questão é, a sua mentalidade tem que ser de pensar grande. As pessoas de mentalidade pobre e que se tornam pobres, elas pensam pequeno, elas passam assim, eu só quero ganhar, para mim 10 mil tá bom. 10 mil tá bom, eu vou viver bem, e elas se conformam com isso. Quer saber? Ganhar 10 mil, ganhar 20 mil, ganhar 30 mil, não importa. A questão é, se você quiser ser, quanto mais próspero você quiser ser, maior deve ser o seu pensamento de riqueza. Muita gente acha que riqueza está relacionada a quanto você tem na conta, mas o próprio autor, T. Harv Eker, ele fala isso, mas não só ele, todas as pessoas que são mentores para mim hoje, que me ensinam sobre isso, o que eu aprendi? Eu aprendi que a pessoa que é milionária, ou que se torna milionária, é uma pessoa que impacta milhões de pessoas. É uma pessoa que ajuda a melhorar a vida de milhões de pessoas. Se você for pegar qualquer história de médicos que são milionários, como o cara da Redditor, que é o que me vem à mente aqui agora, é um cara que ajuda milhões de pessoas. Se você for, vai lá, pega aí uma pessoa fora da medicina, mas dentro da área da saúde. Se vocês quiserem estudar, ver a história de vida das donas do laboratório Sebi, são 2 mulheres bioquímicas, farmacêuticas, que elas hoje impactam milhões de pessoas. A gente já falou isso em outros conteúdos. Se você quer ganhar R$1 milhão, se você quer se tornar uma pessoa milionária, primeiro foque em ajudar milhões de pessoas. Porque se você ajuda 1 milhão de pessoas, você vai, obviamente, receber proporcionalmente a isso. Arquivo de riqueza 6. As pessoas ricas admiram outras pessoas ricas. O que você sente quando você vê um médico postando no Instagram dele que ele está com um carro importado? Vamos lá. Seu colega de turma que posta lá no Instagram
um carro importado que ele tá lá. O que você sente? O que você sente quando você vê um colega de turma num carro importado? Se você sente inveja, cuidado. Sua mentalidade pode não ser de uma pessoa rica. As pessoas pobres, elas guardam ressentimento de pessoas ricas. Quem nunca ouviu alguém falar a seguinte coisa: para você se tornar uma pessoa rica, você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa errada. No Brasil, para enriquecer, você tem que, dar uma volta ali no leão, você tem que sonegar alguma coisa, você tem que dar um jeitinho ali, um jeitinho lá. Eu ouvi muito isso na minha infância. Tipo, fulano é rico. Ih, deve estar roubando. Quando eu vejo, por exemplo, se vocês acompanham o nosso trabalho, postei no Stories do CVM uma foto do Pablo Marçal recomendando ele. O Pablo Marçal, para quem não conhece, é um cara que fala muito de mentalidade. Ele fala muito de inteligência emocional, de mentalidade, de destravar. E o cara que estava comemorando essa semana agora 1 milhão de seguidores no Instagram. Se ele está comemorando 1 milhão, o que a gente, por tabela, o que a gente deduz? Que é um cara milionário. Só que não, durante a live ele falou que, na verdade, nesse ano, 2020, as empresas dele já faturou mais de 100 milhões. E o plano dele é impactar 1 bilhão de pessoas. Então é um cara que, nitidamente, se for a vontade de Deus, pelo menos para quem acredita, ele vai se tornar um bilionário em breve. Por quê? Porque é um cara que está focado em ajudar bilhões de pessoas. Ele quer impactar 1 bilhão de pessoas com os negócios dele. Por isso que compartilhando aqui um pouquinho com vocês, a nossa visão de negócio aqui no CVM é ter 1.000 alunos. A gente quer ter 1.000 alunos até o ano que vem. A gente, se Deus quiser, ele há de querer, a gente vai ter 1.000 alunos no CVM. Então façam as contas para quem já participou da semana do CVM, alguns dos nossos conteúdos, o valor do nosso curso versus 1.000 alunos, e você vai fazer um cálculo aí para saber qual que vai ser o nosso faturamento, por exemplo, anual, quando a gente tiver 1.000 alunos por ano. Ao invés de você focar, ao invés de você ter inveja das pessoas, seja quem for, modela essas pessoas. Modela essas pessoas. Veja o que essas pessoas estão fazendo e modela. O que é modelar? Modelar é você ver a essência do que ela está fazendo e adequar para a sua realidade. Então, se você está vendo que um colega seu de turma acabou de comprar um carro importado, vai lá com ele, manda uma mensagem para ele. Cara, e aí, o que você está fazendo, bicho? Primeiro, parabéns, cara, te vi aqui comprar um carro novo, não sei o quê. Se for eu, a pessoa nesses tempos, a pessoa me vê num carro importado, provavelmente é alugado, tá, pessoal? Eu vou dizer, é alugado. Mas o grande lance é, cara, o que você está fazendo, sabe? E aí, se ele te disser, se a pessoa te disser, e provavelmente ele vai te dizer, modela essa pessoa, tenta, sabe, fazer também o que essa pessoa está fazendo. Provavelmente, se for uma coisa íntegra, se for uma pessoa ética, você vai conseguir modelar essa pessoa, você vai conseguir extrair alguma coisa que você possa fazer também. E aí a gente vai pro próximo arquivo. As pessoas ricas, elas buscam a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. As pessoas pobres, elas buscam a companhia de outras pessoas pobres. É uma coisa muito natural. E aí eu posso aqui citar, por exemplo, a minha história com o Arthur. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou até falar isso, eu não sei se eu já falei isso para ele. Mas a primeira vez que eu ouvi falar do Arthur, quando eu ouvi falar que o consultório dele estava bombando lá em 2017, por aí, 2018, a primeira coisa que eu senti na época foi inveja. Caramba, o Arthur foi meu aluno, o Arthur tá tendo... Como assim, sabe? Alguém me falou do Arthur de forma assim, tipo, o Arthur tá rico. O Arthur, sabe aquele teu amigo, aquele teu aluno? Tá rico. E a primeira coisa que eu senti foi inveja. Só que, o que eu fiz? Obviamente, todos nós estamos aqui num momento de evolução. Ninguém é perfeito. Né? Ninguém é livre de sentir essas coisas. Mas o grande lance é o que você reage, é como você reage ao que você sente. Depois de um tempo eu parei, exatamente porque eu tô nesse caminho de evolução desde 2016, para quem conhece a nossa história aí. Na verdade, desde 2014 eu comecei essa transição da vida louca de médico para uma vida mais equilibrada. 2016 para cá, realmente focado em viver de internet, em viver do meu propósito. E aí peraí, por que eu tô com inveja do Arthur? O Arthur foi meu aluno, eu tive uma boa relação de amizade com o Arthur. Eu vou modelar o Arthur, eu vou atrás do Arthur. E aí foi isso que eu fiz, eu fui atrás do Arthur. Num primeiro momento eu fui lá para saber o que ele estava fazendo e eu me surpreendi muito positivamente. O cara tava, sabe, já tinha feito um monte de cursos, estava investindo, reinvestindo na clínica, trazendo um monte de coisa bacana e tal, e gerando resultado para os pacientes e não sei o quê, e investindo nas mídias sociais dele. E ali, acho que plantou-se uma primeira semente de
de uma possível parceria no futuro, né? A gente continuou se acompanhando ali, ele me acompanhava ele nas redes. Num belo dia, em 2000, aí já foi 2019, junho de 2019, mais ou menos, a gente estava em Brasília, numa mentoria, essa mentoria de marketing que a gente faz parte. Foi ali que a gente, né, começou a gente se reaproximou. A gente viu que nós éramos os únicos 2 médicos de Manaus que estávamos em Brasília fazendo uma mentoria de marketing digital. E a gente, peraí, cara, e se a gente juntar força? E a gente foi e viu que a gente tinha muito a se complementar, e foi quando nasceu o Círculo Virtuoso da Medicina. Já pensou se eu continuasse com inveja do Arthur, ao invés de me aproximar do Arthur? Pessoas ricas, elas buscam a companhia de pessoas ricas. Pessoas pobres buscam a companhia de pessoas pobres. E olha só que interessante. Quando eu comecei a parceria com o Arthur, muitos colegas médicos vieram falar comigo. Cara, tu tá se juntando com o Arthur, cara, o Arthur isso, o Arthur aquilo. Muita gente tinha inveja do Arthur, falava mal do Arthur, sabe? E ainda deve falar. E agora só que fala mal do Arthur e fala mal de mim. E aí o grande lance é que, enquanto as pessoas estão falando mal da gente, a gente está crescendo. A gente está evoluindo. A gente está ajudando a melhorar o mercado médico. A gente está resgatando o prazer de exercer a medicina de muitos colegas. A gente tem mudado vidas. É só ir lá no nosso canal do YouTube. A gente criou uma playlist lá só de entrevista com nossos alunos. Tem alunos nossos aí, sabem que somos sérios, sabem que estamos realmente empenhados a dar o nosso melhor. O grande lance é: busquem a companhia de pessoas de sucesso. Busquem beber da fonte dessas pessoas. Hoje, um dos maiores ativos que eu considero do nosso curso é a nossa comunidade. E aí, para quem é nosso aluno, já sabe, a gente está criando a comunidade do CVM. Vai ser uma comunidade onde a gente vai juntar todos os alunos do CVM. E uma vez por mês, a partir desse mês agora a gente está vendo se faz agora em julho ainda, talvez semana que vem, mas com certeza a partir de agosto a gente vai ter uma aula todo mês, né, onde a gente vai juntar todos os nossos alunos, exatamente para esses alunos se conhecerem, para eles trocarem, para eles se ajudarem. A gente quer acabar com essa mentalidade de competição que existe na medicina, e a gente quer criar uma mentalidade de colaboração, sabe? Onde as pessoas se ajudam, onde a gente não vê um colega de profissão como um concorrente, mas como um colaborador. Por quê? Porque existe mercado para todo mundo. Porque não existe escassez, existe abundância, desde que você reprograme a sua mente. Arquivo 8. Pessoas ricas gostam de se promover. Olha que interessante. Pessoas ricas gostam de se promover. Pessoas pobres não apreciam vendas e nem autopromoção. Se você acha que vender é errado, se você acha que fazer marketing é errado, cuidado, você pode estar se auto-sabotando, você está privando as pessoas do seu melhor, de ter acesso ao seu melhor. Qual é o principal serviço, qual é o principal produto de um médico? Qual é o principal produto de um médico? É a gente mesmo, é o nosso atendimento, é a nossa imagem. E como assim a gente tem vergonha de fazer vídeos? Como assim a gente tem vergonha de entregar conteúdos que que podem ajudar e que ajudam de fato a melhorar a vida das pessoas? Percebe como é algo inconsciente que pode estar te parando? Percebe como é algo que não tem a ver com a crítica dos colegas, tem a ver com nós mesmos, sabe? E aí eu vou entrar um pouquinho na minha intimidade aqui com vocês. Espero que não me bulinem, né? Não façam bullying comigo. Mas como eu falei para vocês, eu tive a minha vida quase toda uma mentalidade de escassez. E aí com isso a nossa autoestima ela fica extremamente frágil, fica baixa. Então eu já terminei muitos relacionamentos porque eu não me achava, porque eu não tinha um auto-merecimento, eu não me achava merecedor de ter aquele tipo de relacionamento. A minha esposa, a Tayane, né, a minha esposa atual e única, né, que eu só tenho uma e só pretendo ter uma, e só casei uma vez... Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na casa dela, os pais dela tinham uma casa muito bacana, né, eles são dentistas, e eu olhei o tamanho da casa, aquelas casas de cinema, assim, de novela, e naquele dia eu quis terminar o relacionamento. Será que o problema era a minha esposa, era a minha namorada na época, ou era eu? Era a minha mentalidade, era o meu auto-merecimento que praticamente não existia, sabe? Por quê? Porque eu passei a minha infância ouvindo, muitas vezes de forma... Aí a gente teria que falar sobre psicologia aqui da questão da autoestima e tudo mais, mas meus pais, muitas vezes os pais viram para os filhos e falam assim: quem que você acha que é? Quem que você pensa que é? E aí você acaba destruindo a autoestima do seu filho. Isso aconteceu dentro da minha família, aconteceu na minha escola, aconteceu em todos os lugares que eu passava. E aí eu ia meio que... Havia um reforço positivo da minha baixa autoestima. A partir do momento que
que você reprograma isso. Hoje eu falo para minha esposa, né? Eu falo assim, tu fizeste um excelente investimento, né? Tu me pegou lá na baixa, quando eu tava cheio de problema, mas tu viu ali um potencial muito grande. Aí hoje tu tá colhendo aí os dividendos desse investimento que você fez. Então eu brinco com ela em relação a isso. Mas é isso, hoje eu tenho muito tranquilo que, tipo, a gente precisa ter esse auto-merecimento. A gente precisa entender que não é porque fulano é mais branco, fulano é mais magro, fulano é mais rico. Não importa. Não existe esse negócio de melhor ou pior. O que existe é, eu sou um filho de Deus perfeito, maravilhoso, bonito, e eu me amo. Se as pessoas vão me amar ou não, aí é um problema delas. Está mais relacionado com o outro do que comigo. Mas eu me amo. Eu sou suficiente, eu sou perfeito, eu mereço tudo do bom e do melhor. Agora, obviamente, lá no arquivo 1 fala, eu crio a minha realidade. Não adianta a gente também ficar... O que é autoajuda barata? É você ficar repetindo todo dia. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou rico, eu sou milionário. E aí depois ir assistir TV. E aí ficar assistindo Netflix. E aí, enfim, seguir todo o trajeto. Não. Eu faço as minhas mentalizações, eu faço as minhas meditações, eu faço as minhas visualizações. Nos dias que são melhores para mim, eu faço isso bem cedo. E depois eu vou trabalhar duro. Ajudando, servindo o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas enxerguem em mim valor, para que no dia que eu ofereça alguma coisa, que eu venda alguma coisa para elas, elas paguem o valor justo por isso. Não é realmente ficar só fazendo repetição na frente do espelho, aí realmente, isso é loucura. Agora, fazer visualizações. Aí existe um livro chamado O Milagre da Manhã, que ele fala muito disso. Reflexão, meditação, escrever, próprias visualizações. Só para vocês terem a noção do poder disso, há um ano atrás, lembra quando eu decidi viver de internet? Eu me visualizei sendo entrevistado pelo Érico Rocha, que é hoje um dos grandes nomes aí do marketing digital. Há cerca de um mês atrás eu fiz uma entrevista com o Érico Rocha. Se vocês forem lá, der um Google lá no Érico Rocha, ele ensina exatamente a fazer o que a gente faz aqui, a produzir conteúdos e a vender através da internet, vender cursos online através da internet. É muito louco quando a gente visualiza e a gente consegue alcançar isso. Pode ser que pareça besteira para muitos de vocês, mas para quem realmente acredita, para quem realmente paga o preço, não é fácil, não existe falcatrua, não existe jeitinho, o que existe é trabalho duro. O que existe é você realmente se comprometer, é você fazer o que tem que ser feito, é você seguir o método, é você, enfim, fazer o que tiver que fazer até conseguir. Pessoas ricas são ótimas recebedoras. Quantos médicos não cobram de outros médicos? Quantos médicos não têm coragem de cobrar o valor que merece? Pessoas ricas são maiores que seus problemas. Veio vários alunos nossos aqui dar depoimento e dizer, eu tinha filho pequeno, mas fui lá e dei um jeito, né, e botei em prática. Eu tinha medo de gravar vídeo, fui lá, enfrentei o medo, estou colhendo frutos agora. Fui demitido, fui lá, venci o medo e estou colhendo frutos agora. A gente tem dificuldade de cobrar, a gente acha que sempre o nosso preço está muito alto, a gente sempre dá desconto, a gente não cobra de outros médicos, a gente não cobra de familiares, a gente, enfim, a gente se submete a fazer atendimento em locais que a gente não deveria fazer. Tudo isso, o que é que pode estar por trás? Essa crença de que a gente não merece, que a gente não consegue. Quantas vezes vê se vocês já passaram por isso? Eu já passei muito por isso. A pessoa vira pra mim e fala, sei lá, qualquer elogio, a pessoa fala assim, nossa, você é um ótimo comunicador, exemplo, no meu caso, porque eu sei que sou. E humilde, um ótimo comunicador, humilde e modesto. Até um tempo atrás, o que eu fazia? De pronto, vê se isso já aconteceu com vocês. A primeira coisa que eu fazia é, nossa, você também é não sei o quê. Você é também não sei o quê. A primeira coisa, a coisa instintiva que a gente faz é querer devolver, sabe? Tipo, não. Se a pessoa tá te elogiando, a primeira coisa que você tem que fazer é desfrutar daquilo. Nossa, obrigado por você tá reconhecendo isso. Poxa, legal. Fico feliz que você achou isso. Poxa, eu tenho me esforçado, inclusive. Essa é uma crença de pessoas ricas. Pessoas ricas acreditam, né, que elas merecem receber o que elas merecem. E pessoas pobres não. Elas acham que, não, me dá qualquer coisa aí, tá bom. Tipo, não tem condição de pagar a consulta, não? Então, beleza, o que você pode pagar? Essa é uma pista de uma mentalidade que pode estar te travando, se você tem dificuldade de cobrar. Ah, Sidney, mas e quem não pode pagar? Gente, quem não pode pagar, primeiro, não é um problema seu. Você não é um super-herói. Eu não sei qual foi a cadeira que você pagou, qual disciplina que você estudou na formação médica,
te disseram que você é um super-herói, porque não é. O médico não vai salvar todo mundo. A gente precisa entender que a gente não vai salvar todo mundo. Agora, o que é que a gente defende para as pessoas que têm um valor muito forte de contribuição, de querer ajudar o maior número de pessoas possível? Gente, primeiro se salva. Primeiro constrói, por exemplo, o que a gente defende. Constrói teu consultório, sabe? Constrói o teu nome. Atende as pessoas primeiro que podem pagar. Isso, com o tempo, vai poder te dar tempo para você investir em outros negócios. Então, por exemplo, uma das ideias que eu tenho com o Arthur é da gente fazer um atendimento, desenvolver uma empresa que chama... Eu vou até compartilhar aqui porque a minha mentalidade é de abundância. Então, se alguém quiser colocar isso em prática, não tem problema. Só depois me manda aí 2% pela ideia e tá tudo certo. Mas a gente quer fazer um atendimento médico móvel, de qualidade, resolutivo. A gente chama de MedTruck. Pegar uma van, adaptar ela todinha e fazer atendimento em locais que as pessoas não têm acesso à saúde, seja pelo SUS, seja pelo plano, não importa. Então, periferias de grandes cidades, zona rural. O Arthur, a ideia dele é o Amazonas, é a África, sabe? Tipo, ele quer expandir para esses locais. Então a ideia dele é o MedBoat, é pegar e estruturar um barco pequeno, consultório móvel também, resolutivo, com atendimento de qualidade. Eu não estou falando dessas ações pontuais, muitas vezes políticas, muitas vezes, sabe, que vão lá, a gente vai lá, atende 90 pacientes, aquele atendimento queixa-conduta, e aí o paciente fica desassistido por um ano. Não é esse tipo de atendimento não. Eu estou falando de um atendimento onde o paciente vai entrar na van, vai entrar no barco, e ele vai sair de lá com acompanhamento. Ele vai conseguir receber um atendimento. Já tem a Chalana da Saúde, olha aí, legal. Então, o grande lance é fazer uma grande franquia e desenvolver esse serviço de forma social mesmo. Ter um lucro o menor possível ali, só um lucro para poder fazer, para reinvestir na empresa. Mas antes disso, eu preciso comprar fralda para minha filha. Não, quando a gente entende isso, que a gente não vai salvar o mundo, e que a gente primeiro tem que se salvar, e que uma vez que a gente se salva, a gente tem depois, no segundo momento, a possibilidade de inclusive salvar algumas pessoas desse mundão, fica mais fácil, sabe? Porque não é atendendo 30 pacientes por dia que você vai salvar o mundo. Não vai. Pelo contrário, você está se matando aos poucos. Quando você se submete a atender 30 pacientes de plano, seja de SUS, seja de o que for, atender 30 pacientes por dia, desculpa, mas teu atendimento não está sendo de qualidade. Aí, me julgue, mas na minha opinião, atender em 10 minutos é difícil você entregar qualidade. É difícil. Né? Você vai estar fazendo uma coisa meramente paliativa ali. Pessoas ricas, elas sabem receber. Um arquivo muito bacana aqui é o arquivo 12 do livro. Pessoas ricas elas pensam da seguinte forma: eu posso ter as duas coisas. Ou seja, eu posso ser rico e ser feliz. Eu posso ter saúde e posso ter sucesso. Eu posso ter satisfação pessoal e profissional. Eu posso ter uma boa remuneração e cuidar bem do meu paciente. Eu posso ser bem remunerado e cuidar bem do meu paciente. Em algum momento disseram pra gente, ou você trabalha muito e tua vida pessoal não existe, ou você tem uma vida pessoal e vai trabalhar pouco. Tem até uma história que eu conto. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa lá no interior, e aí era o dono a gente estava lá para, enfim, eu e meus amigos, aí ele chegou, o dono da casa, e perguntou assim, vocês querem suco ou bolo? E aí eu fiquei pensando, como assim suco ou bolo, suco ou bolo? E aí eu pensei, mas poxa, por que não os dois? Então assim, em algum momento disseram pra gente, como médico, que a gente tinha que escolher, ou você é bem remunerado, ou tem qualidade de vida, ou você tem satisfação pessoal com a medicina, ou você trabalha pouco. E o que eu estou aqui para dizer, corroborando o que o livro fala, é que a gente não precisa escolher um ou outro, a gente pode ter os dois. Quando você está no atendimento particular, você vai poder, primeiro, nessa sequência, oferecer um atendimento de qualidade, ouvir o seu paciente, explorar, enfim, tudo que a gente defende aqui. De fato, realmente entender quem é essa pessoa, os contextos de vida dessa pessoa, por que ela está ali na sua frente, criar um vínculo com essa pessoa. Você vai conseguir fazer uma consulta mais resolutiva, acertar o diagnóstico, propor um tratamento ali, inclusive oferecer um tratamento diferenciado para ela. Oferecer, inclusive, o acompanhamento que a gente defende, o programa de acompanhamento, onde você pode cobrar um pouco mais por isso. Ao passo que você vai conseguir atender ela bem, exercer a profissão como você sempre sonhou e ajudar ela, você vai poder cobrar mais por isso. Com o tempo, de fato, você ajudando essa pessoa a ter resultado, essa pessoa vai indicar você de graça. Ela vai te trazer outros clientes. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Eu tive uma clareza muito grande esses dias. Exatamente porque a gente está no campo de batalha todos os dias. Tem muita gente que fala assim, Sidney, como é que está teu consultório particular?
Como é que tu quer ensinar consultório particular? Tu tá no particular? Quantos pacientes tu atende? Quanto é que você cobra? Para a maioria das pessoas que falam dessa forma comigo, eu nem respondo, porque são pessoas que estão sofrendo por algum motivo, e aí eu nem dou bola. Mas quando as pessoas vêm de forma educada perguntar como é que eu tô querendo ensinar as pessoas a viver de atendimento particular e querer saber se eu tô no particular, eu falo que para poder fazer a nossa empresa crescer como ela está crescendo, a gente tem uma divisão muito clara aqui, eu e o Arthur. Eu sou o mensageiro dessa parada. Eu sou o cara que está gerindo toda a empresa aqui e o Arthur é o cara da prova. Eu não tenho nenhuma vaidade de dizer que eu estou no particular. Não, a gente tem o Arthur, que é a prova viva, e a gente tem uma série de alunos que estão aí também, que são prova viva de que o nosso método funciona. Por que eu disse isso? Eu disse isso porque a clareza que eu tive foi, não é o marketing, não é a clínica e não é a consulta que vai trazer os resultados de forma mais rápida. Não é. É o programa de acompanhamento intensivo. É o momento, o que tem mudado o jogo dos nossos alunos é o que tem, de fato, impactado no faturamento, de fato, não é o marketing, não é a clínica, ou seja, a secretária, organizar a clínica, não é a consulta em si, é o programa de acompanhamento. Não é e é a consulta. Por quê? Porque o programa de acompanhamento tem a ver com você vender durante a consulta. Isso vale para os nossos alunos. Pelo amor de Deus, bota em prática a venda dos programas de acompanhamento. Oferece os programas de acompanhamento. Nem que você comece oferecendo de graça, mas comece a fazer. Por quê? A clareza que eu tive foi, uma vez que você... Porque a gente tem colegas nossos que estão aí da turma 2, da turma 3, que não estão tendo resultado, porque estão muito focados no marketing ainda, em fazer o marketing funcionar. Mas, gente, você que já tem, por exemplo, uma lista de clientes, que seja de plano, não importa. Você já tem uma lista de clientes, por exemplo, você pode fazer uma mensagem de texto para esses clientes por e-mail, por WhatsApp, falar que você está oferecendo os programas de acompanhamento para eles e oferecer esses programas de acompanhamento para eles. E vender isso. Porque 1, 2 ou 3 programas de acompanhamento que você venda, isso vai te trazer um retorno, muitas vezes, sabe, de uma receita de 10, 20, 30 consultas que você está fazendo. Percebe? É muito simples o cálculo. Hoje de manhã eu falei com uma das nossas alunas e o cálculo foi muito simples. A gente chegou no número de, para ela ter um faturamento que a gente estava ali pensando de 40 mil reais, por exemplo, faturamento bruto, tá? Ela tinha que vender ali 5, 6 programas de acompanhamento. 5, 6 programas de acompanhamento que ela venda, ela já tem ali 40 mil bruto. 40 mil para ela ter, mesmo que seja bruto, com consultas, minha nossa, ela vai ter que atender muita gente. E para trazer clientes novos através do marketing, para converter em consulta, para ter 40 mil de faturamento, demora muito tempo. Então, assim, a clareza foi, foque no programa de acompanhamento, porque é isso que vai dar esse ponto de virada mais rápido. Obviamente que só o programa de acompanhamento e uma consulta onde você vende esse programa de acompanhamento, beleza, não é o suficiente. Você precisa, a venda ela acontece durante todo o tempo, né, da jornada do cliente. Desde o marketing, aí beleza, sua secretária, seu ambiente vende também, a forma que sua secretária atende esse paciente. E aí beleza, depois a sua consulta e o pós-consulta. Mas o grande lance é, o ponto de virada que você que está aqui acompanhando o nosso trabalho, que você que é nosso aluno, tem é estruturar os programas de acompanhamento e botar isso em prática o mais rápido possível, tá bom? É isso que vai dar, é isso que vai fazer com que você surpreenda as pessoas, é isso que vai fazer com que as pessoas te indiquem de forma muito mais rápida e que você alavanque seus resultados. E que foi o que aconteceu com o Arthur. Hoje o Arthur, para vocês terem uma ideia, sem fazer muito marketing, tendo o tempo que ele dedica para o CVM, o Arthur tem pacientes quase todos os dias no consultório querendo consulta. Ele que já fez ele que já diminuiu a agenda dele, mas por que isso? Porque ele gera resultado através dos programas de acompanhamento. E aí o boca a boca positivo é muito poderoso. Arquivo, para finalizar, arquivo 17, que é o último arquivo do livro. As pessoas ricas, elas se aprimoram e aprendem o tempo todo. As pessoas pobres, elas acham que já sabem de tudo. Então, olha só, imagine aí você que tem 40 anos de idade. Vamos supor que você tenha residência, mestrado e doutorado, até um fellow, vamos supor que você tenha. E suponha que você faça tudo direitinho, faça atividade física, se alimente bem, tenha hábitos de vida saudável. Você vai viver 90 anos, mais ou menos. Você tem 40, tem doutorado, enfim, é ótimo tecnicamente. Você tem 50 anos pela frente ainda. Gente, sério que vocês acham que não tem mais o que aprender nos próximos 50 anos? As pessoas pobres, elas acham que não precisam aprender.
as pessoas de mentalidade pobre e as pessoas que são pobres, por ter uma mentalidade pobre, elas acham que não... mas eu já tenho 50 anos, eu não consigo mais aprender. Mas isso aí é para quem está no início de carreira, eu já tenho 50 anos. A gente tem um monte de alunos que tem quebrado essas estatísticas aí. Que tem realmente, independente da idade, tem vindo, né, tem dado esse presente para eles mesmos, de se atualizar, de atualizar o software, de entender que o mundo mudou, que a realidade hoje é outra. As pessoas estão num nível de exigência muito maior. Não é somente o fato de você ter... Não é só porque você já terminou a residência, não é só porque você já tem mestrado, doutorado, não é só porque você já... Enfim, não importa. Desde o ponto de vista técnico, você precisa continuar, eu acho que isso todo mundo sabe, a gente precisa ir para congresso, precisa estar lendo artigos, mas existe, principalmente para você que quer ver de atendimento particular, você precisa entender que existem conhecimentos e habilidades que a faculdade não te ensinou e que são fundamentais para você ter sucesso nessa jornada. Então, o que o livro fala é que pessoas ricas se aprimoram e aprendem o tempo todo. Para mim, o dia que eu não leio é um dia que não foi perfeito. O dia que eu não escuto um podcast é um dia que não foi perfeito. O dia que eu não aprendo com outras pessoas é um dia também que não foi perfeito. A gente tem a possibilidade de aprender o tempo todo. Como médico, a gente aprende com cada paciente, a gente aprende. Agora, se você tiver essa mentalidade de pessoa pobre, de achar que você sabe tudo, o paciente não sabe nada, você já perdeu. Cada paciente pode nos ensinar. Pessoal, esses foram os arquivos que eu separei. Aí a dica prática de hoje a primeira dica prática e mais importante, pelo amor de Deus, leiam esse livro. Esse livro, ele salva vidas, ele muda vidas. Os Segredos da Mente Milionária. Compra, não baixa, honra o autor, compra o livro, começa a ler esse livro, é a dica prática. Mas eu vou dar mais algumas dicas práticas, porque eu sempre entrego mais do que eu prometo. Primeira coisa, esse livro ele vai te ajudar a reconhecer os arquivos de riqueza ou de pobreza que você pode ter. Depois você tem que trabalhar para reprogramar esse software. Hoje eu estou numa escala constante de reprogramação. Então todo dia eu preciso ver o que eu preciso reprogramar. Um dia o meu automerecimento foi 0 ou menos 10. Hoje ele já está bem mais alto. Minha autoestima está muito mais forte, muito mais alta. Mas eu sei que tem muita coisa para melhorar ainda. E todos nós temos. Então como é que a gente faz para reprogramar o software? Primeiro, comece com esse livro. Segundo, siga pessoas de sucesso. Eu vou citar 2 pessoas que tem muita relação com o conteúdo dessa live. Primeira pessoa, Gustavo Cerbasi. Foi um dos primeiros caras que eu comecei a estudar, a ouvir. De graça, tem podcast, tem vídeo no YouTube. E claro, tem o curso dele Inteligência Financeira, que eu não recebo nenhum centavo para fazer propaganda aqui. Mas eu recomendo também. Já fiz? Não, ainda não. Mas... recomendo que você comece com os gratuitos. Mas se você puder fazer o Inteligência Financeira, faça, porque eu vou fazer também. Ainda não foi uma prioridade para mim, mas com certeza eu vou fazer. E aí eu estava ouvindo um podcast do Gustavo Cerbasi esses dias, uma entrevista dele. Olha só que interessante. Ele falou que ele tem mais de 40 fontes de renda. Eu vou repetir. Gustavo Cerbasi falou que hoje tem mais de 40 fontes de renda. E ao invés de ter inveja dele nesse momento, uma das coisas que me faz sentir bem é porque nesse momento eu quero isso para minha vida. E se ele conseguiu, eu também consigo. E aí eu vi um ponto em comum da minha história com a dele. Ele chegou até o mestrado, e aí ele teve a oportunidade para o doutorado, e aí o pessoal da academia, da universidade, da faculdade que ele dava aula lá, ou era da pós-graduação, não lembro agora exatamente. Eu vou compartilhar a entrevista dele, que eu ouvi dele lá no nosso canal do Telegram. Para você que não tá, vai lá que eu compartilho lá. Mas ele fala assim, eu queria fazer o doutorado, e aí eu pedi para fazer o doutorado, e aí não me liberaram. E basicamente aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz até o mestrado, quis fazer doutorado e sofri uma perseguição muito grande da academia. E foi uma das coisas que me empurrou para o digital, né, para seguir carreira solo. Gustavo Cerbasi é uma pessoa que eu recomendo que vocês sigam. E a outra pessoa é o Flávio Augusto da Silva. É um dos caras que saiu do nada, um suburbano, como ele mesmo fala, né, do Rio de Janeiro, classe média baixa, e hoje é um dos bilionários brasileiros, que inclusive tem muito conteúdo de podcast. Você der um Google aí, tem podcast do Flávio Augusto, Geração de Valor, tem livros do Geração de Valor, tem o próprio livro que ele fala um pouco da história dele, chama Ponto de Inflexão, que está aqui em cima também, conta alguns pontos de inflexão da vida dele. Ele fala muito de mentalidade empreendedora. Dica prática de hoje é isso, tá bom? A ideia hoje era entregar conteúdo. Quero agradecer demais a presença de vocês, o tempo de vocês, o carinho de vocês.